Então, vimos que Bergson sustenta a tese de que a inteligência não opera naturalmente sobre o tempo real. Isso aqui todo mundo já entendeu, né? Bergson tem uma tese de que a inteligência ela não opera naturalmente sobre o tempo real. Que tempo real é esse? É a duração. A gente já viu que a inteligência ela captura o real através de paradas, né? Através de paradas do movimento, né? Digamos assim, ela tira instantâneos do real, e o real é movimento para o Bergson, o real é duração. Então vimos que Bergson sustenta a tese de que a inteligência não opera naturalmente sobre o tempo real, isto é, sobre a duração, mas que é capaz de fazê-lo através de um esforço que reverta a sua inclinação natural. Então eu falei para vocês que se eu quisesse ter o acesso a esse movimento, a essa realidade, a essa duração, o tipo de pensamento, entre aspas, era um contra-movimento da inteligência, porque a inteligência tende naturalmente para a exterioridade, para a espacialização, e se eu volto o espírito sobre si mesmo, isso é um movimento antinatural da inteligência, por isso que é um esforço, certo? Vimos ainda que esse esforço, contração ou tensão, é também o que ele chama de intuição, não é verdade? Então esse retorno, que é uma espécie é como se você subisse a encosta que a inteligência desce, ele é chamado de intuição. Ele é um movimento antinatural, é um movimento de introspecção, e a gente está naturalmente voltado para fora, voltado para o espaço, voltado para a matéria. Então, vimos que esse esforço, contração ou tensão é o que ele chama de intuição, consciência imediata do fluxo da nossa vida interior, passível de ser estendida para a consciência em geral por meio de uma simpatia com tudo que vive e dura. Então, nas aulas passadas, a gente viu também que a ontologia, ou a metafísica, a filosofia da vida do Bergson, pressupõe então que você saísse dessa intuição da duração e chegasse a uma intuição do vital por simpatia. Por que é por simpatia? Porque não é por reflexão. Então, se eu preciso, de certa forma, acessar a emoção que eu sou, para eu acessar a emoção criadora da vida, isso se dá no movimento de contato, digamos assim, de simpatia. Então, tratar-se-ia, nesse último caso, de uma intuição do vital. Então, eu tenho uma intuição da duração, da minha duração, esse é o ponto de partida da filosofia do Bergson, ele fala isso desde a primeira obra, e eu teria também a possibilidade de uma intuição do vital, de eu compreender, né, de alguma maneira o que é aquele movimento da vida. Então, tratar-se-ia, nesse último caso, de uma intuição do vital, recuperação pela consciência do elan de vida que também está em nós. Mostramos também que o instinto é uma das linhas da evolução, além de ser um tipo de atividade psíquica mais adaptado à vida. A intuição apresentando-se como esse mesmo instinto tornado desinteressado. Então, nas aulas passadas, a gente também falou sobre instinto e inteligência como as duas linhas exitosas da evolução. Tá certo? Então, a gente viu que essa atividade psíquica, que seria o instinto, essa forma de consciência, entre aspas, né? Bem entre aspas, seria o instinto, ela estava mais adaptada à vida. Né? E que a intuição, então, para o Bergson, a intuição no ser humano seria esse instinto tornado desinteressado. A intuição ela tem a ver com o instinto, mas tem a ver com a inteligência que, de certa forma, acessa essas virtualidades psíquicas, né? Então, foi mais ou menos esse o assunto da aula passada. Pois bem, em carta a Émile Borel, Bergson define o elan vital como princípio de mudança. Você pega lá as cartas do Bergson, você vai ver um monte de coisa, a gente vai fazer tese de doutorado, tem que ler até a correspondência da criatura, né? Para poder entender. Então, ele define o elan vital como princípio de mudança. E para Bergson, a mudança pura, a duração real, é coisa espiritual ou impregnada de espiritualidade. Aí que é uma citação do Bergson, tá?
Então, e para Bergson, abre aspas, mudança pura, a duração real é coisa espiritual ou impregnada de espiritualidade. A intuição é o que atinge o espírito, fecha aspas. Tá? Então, não sou eu que estou dizendo. Eu falo em duração, é espírito. Então, o que é que Bergson diz? Mudança pura, duração real é coisa espiritual ou impregnada de espiritualidade. A intuição é o que atinge o espírito. Fecha aspas. Para Bergson, tratar-se-ia, pois, sempre do espírito e de um método que lhe seja adequado. Até aí, tudo bem? Alguém quer tirar alguma dúvida? Foi só tipo uma revisão, né, da aula passada e um encaminhamento para a aula de hoje. Tá tranquilo? Na medida em que pretende retomar a experiência, é de se esperar que a filosofia de Bergson seja atravessada pela crítica de todos os sistemas que, conscientemente ou não, subordinaram os fatos aos dogmas de suas teses preconcebidas. Assim, pode-se dizer que no ensaio é o primeiro livro do Bergson, ensaio sobre os dados imediatos da consciência, é a tese de doutorado dele, tá? Então, pode-se dizer que no ensaio há um desmantelamento do associacionismo e a sugestão de um retorno à experiência do eu que dura. Como assim um desmantelamento do associacionismo? O associacionismo é a teoria psicológica que o Bergson vai criticar nessa obra. Em Matéria e Memória, que é outro livro do Bergson, há o retorno às patologias cujo estudo conduziram os cientistas da época a conclusões contrárias àquilo que a experiência do ensaio proclamava. Já em A Evolução Criadora, deu-se a tentativa de ler a evolução a partir dela mesma e não a partir das doutrinas pré-existentes, como o materialismo, que conduzia à interpretação mecanicista, e o espiritualismo, que conduzia à interpretação finalista. O que é que eu estou dizendo aqui? Que cada obra dessa do Bergson é, de certa forma, uma desconstrução do cientificismo que tenta abordar aquilo que a ciência não consegue abordar com o seu método reducionista, certo? Então, na tese de doutorado, ele papoca com a psicologia associacionista. No Matéria e Memória, ele vai criticar, de certa forma, o próprio movimento que estava gerando a psicanálise ali, e também o materialismo de base da própria neurociência e tudo. E na Evolução Criadora, ele vai criticar a abordagem tanto mecanicista quanto a abordagem finalista dos dados acerca da evolução, que ele não contesta. O dado mesmo, assim, do dado da paleontologia, tudo o que foi levantado em termos de coisas que provam a evolução, ele diz, de fato, não tenho como negar isso, mas a interpretação que está sendo dada é que não estaria correta, né? Então, finalmente, em As Duas Fontes da Moral e da Religião, que é o último livro dele, ele tentou, então, compreender a experiência dos místicos sem a capa protetora do dogmatismo religioso. O que é que você está vendo aí no Bergson? Você está vendo que em cada obra dele é como se ele quisesse ir na experiência, independente das interpretações daquela experiência. Calhou de ele achar que aquelas interpretações todas não davam conta do negócio. Tá certo? E aqui também, nesse último livro, das Duas Fontes da Moral e da Religião, ele vai buscar uma experiência, a experiência mística. Só que ele vai falar da religião sem a capa dogmática, né, do discurso religioso, né? Ele vai tentar dizer, existe uma experiência religiosa, eu quero ir lá, independente do discurso que a reveste, tá certo? Então, finalmente, em As Duas Fontes da Moral e da Religião, tentou-se compreender a experiência dos místicos sem a capa protetora do dogmatismo religioso, o que possibilitou enxergar em tal experiência aquilo que o exame dos dados biológicos havia reclamado. Então, possibilitou enxergar em tal experiência, na experiência mística, aquilo que o exame dos dados biológicos havia reclamado. E o que é que o exame dos dados biológicos havia reclamado lá na Evolução Criadora? Uma experiência intuitiva, atravessada por uma potência psíquica capaz de exaltar o indivíduo e fazê-lo acolher em si o potencial evolutivo desperto. Então,
lá na Evolução Criadora, interpretando, analisando os dados da própria biologia, o Bergson chegou à conclusão de que se fazia possível e talvez até necessário um tipo de experiência que ultrapassasse o âmbito da inteligência, que fosse um despertar das potencialidades psíquicas que nós também tínhamos, porque nós éramos inteligência, mas nós também tínhamos em nós instintos, que tornado desinteressado poderia se potencializar em intuição. Então foi isso que ficou da evolução criadora. E aí lembra que eu disse que da evolução criadora para as duas fontes da moral e da religião se passaram 25 anos? Imagino que são 25 anos na cabeça do Bergson, né? Então, e teve uma coisa interessante, né, nesse ínterim, que foi a leitura que o Bergson fez dos místicos. Então ele teve acesso aos místicos cristãos, aos textos, a São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, tal, mística. E aí foi como se fosse um insight. A evolução criadora dava a entender que havia uma experiência intuitiva. E os místicos, eles descrevem uma experiência intuitiva. Entendeu? Então não é que ele pegou uma coisa e jogou para dentro de uma visão de mundo que ele já tinha, não. É porque... Você lembra da questão das linhas de fato? Então, a linha de fato da análise dos dados biológicos levou ele a postular a necessidade, a existência de um tipo de experiência supraintelectual. E a leitura dos místicos mostra para ele, existe um tipo de experiência supraintelectual, está aqui. Então é mais ou menos assim que a coisa vai se desenhando. Ele faz um relato desse estudo que ele faz dos místicos, ou ele apenas apreende aquilo que está nele e já passa para uma obra? A última obra. Na última obra dele ele vai falar da mística como religião dinâmica. Então a mística é super importante na última obra dele, tá certo? Então a experiência fora assim interpelada em dupla perspectiva. De um lado, os dados científicos fornecidos pela biologia, seguidos de perto por aquela capacidade intuitiva de pensar em duração, apontavam para uma experiência suprarracional. E do outro lado, uma tradição dita mística a descrevia. Entendeu como é que o Bergson está se aproximando de uma visão de mundo abrangente, no sentido da metafísica? Ele olha para a experiência e ele interpreta a partir de várias perspectivas. A perspectiva que ele adota na evolução criadora é tanto a análise dos dados científicos, como aquela intuição que me faz compreender o movimento vital de uma maneira não reducionista. Então eu observo o dado biológico que me conta a evolução, mas eu também pressuponho aquela intuição da duração e, por simpatia, um entendimento do que seria o movimento vital. Então isso é o arcabouço da evolução criadora. E ali está dado a ideia de uma experiência supraintelectual. E aí, com a leitura dos místicos, ele percebe, existe essa experiência, essas pessoas estão descrevendo um tipo de experiência. Então o que coube ao filósofo foi juntar as pontas dessas duas faces da investigação, prolongando-as até o ponto de se tocarem. Então é basicamente isso que, em um certo momento ali da última obra do Bergson, você tem ele prolongar essas duas linhas de fato e fazer a coisa se tocar, e dali vem uma afirmação metafísica acerca do sentido das coisas, acerca do sentido da vida e tal, que a gente vai chegar nisso. Mas só para vocês entenderem que a metafísica do Bergson, e há uma metafísica do Bergson, não se trata simplesmente de você postular algo e tal, não, mas você vai chegando através de várias linhas de fato, através do método, de uma maneira muito rigorosa e filosófica, você vai se aproximando dessa visão de mundo, né? Então, eu vou ler agora um trecho. Essa aula vai ter muita leitura, tá? Eu vou ler um trecho do Bergson, onde ele fala sobre essa questão da mística e da filosofia, de como a filosofia
lida com a mística, né? Então, cito o Bergson. Nós reconhecemos, entretanto, que a experiência mística deixada a si mesma não pode dar ao filósofo certeza definitiva. Ela só seria totalmente convincente se este tivesse chegado por outra via, como a experiência sensível e raciocínio baseado nela, a encarar como verossímil a existência de uma experiência privilegiada, pela qual o homem entraria em contato com o princípio transcendente. Olha, eu estou construindo um terreno para explicar o que eu acabei de explicar, o que é que ele está dizendo. A experiência mística por ela mesma não vai dizer muita coisa. Ela só vai dizer muita coisa se antes o filósofo já tiver chegado, né, como ele diz aqui, por outras vias, a ideia de que o homem entraria em contato com o princípio transcendente através de uma experiência privilegiada. E foi isso que ele chegou através da evolução criadora, tá? Então, a descoberta nos místicos dessa experiência, tal como se esperava. Por que se esperava? Porque quando ele estava estudando na evolução criadora, ele chegou a essa expectativa de que existia essa experiência. Entende? Então, a descoberta nos místicos dessa experiência, tal como se esperava, permitiria então reforçar os resultados adquiridos, ao passo que esses resultados fariam recair sobre a experiência mística qualquer coisa da sua própria objetividade. Vocês estão entendendo a relação? Né? A evolução criadora abre o espaço para uma ideia de experiência que os místicos descrevem, e quando ele joga luz sobre essas relações, então tanto a evolução criadora lança uma certa objetividade para a experiência mística, quanto a experiência mística permite interpretar a evolução criadora a partir de uma significação mais ampla. Então, falávamos outrora dessas linhas de fato, cada uma das quais fornece apenas a direção da verdade, por não ir suficientemente longe, prolongando duas de entre elas até o ponto onde se cortam, chegaremos contudo à verdade mesma. Então, se uma linha de fato só não pode nos encaminhar à verdade, mas se eu pego essas duas linhas de fato e vejo a convergência entre elas, então eu estou em algo muito próximo da verdade. O agrimensor mede a distância de um ponto inacessível, visando alternadamente de dois pontos aos quais tem acesso. O Bergson já está pesquisando aqui sobre alguma coisa que é inacessível, né? A gente está querendo saber sobre o princípio da vida, então você já está aqui em algo que, meio difícil de você chegar, né? Então, aí ele usa uma metáfora. Ele diz: o agrimensor ele mede a distância de um ponto inacessível, visando alternadamente dos dois pontos aos quais tem acesso. Então, o Bergson tem acesso aqui aos dados biológicos, né, a interpretação da evolução criadora. Ele tem acesso aqui à descrição da experiência mística. Então, ele junta essas duas coisas e está tendo uma visada metafísica, a partir dessas duas perspectivas. Consideramos que esse método de recorte é o único capaz de fazer avançar definitivamente a metafísica. Ora, acontece precisamente que o aprofundamento de uma certa ordem de problemas, muito diferente do religioso, nos conduziu a conclusões que tornaram provável a existência de uma experiência mística. Ele fez toda essa descrição metodológica para dizer, foi exatamente isso que aconteceu. O aprofundamento de uma certa ordem de problemas muito diferente de religioso, ou seja, os problemas da biologia, da evolução, aquilo que ele estava analisando, nos conduziu a conclusões que tornaram provável a existência de uma experiência mística. Tá certo? Então, ele não estava estudando nada de religião. Ele não estava abordando nada a respeito de religião. Ele estava abordando a evolução. Só que nessa abordagem da evolução, a conclusão foi que deveria existir um tipo de experiência que seria uma experiência suprarracional. Certo? Por outro lado, a experiência mística estudada por si mesma fornece-nos indicações capazes de se somarem aos ensinamentos obtidos
num domínio completamente distinto. Então você vê aqui que está dada toda uma relação entre a experiência dos místicos e a evolução criadora, tá? E é a partir disso aí que a gente vai jogar durante toda essa aula, da intuição filosófica à experiência mística, da evolução criadora até as duas fontes da moral e da religião, certo? Alguma dúvida até agora? Então, a consideração dos fatos biológicos conduziu Bergson à concepção do elan vital e de uma evolução criadora, permanecendo, entretanto, sem resposta questões acerca da origem, do destino e do sentido de suas manifestações. Evolução criadora. Vai falar que existe um elan vital, vai falar que a força criadora é uma inserção de liberdade na matéria e tudo, mas sobre aquelas perguntas mais fundamentais, sobre o sentido dessa evolução, sobre o destino do homem nessa evolução, a evolução criadora não chega lá, tá certo? Então, os fatos biológicos considerados na evolução criadora não ofereceram essa resposta, mas indicaram o caminho para se chegar a ela. A resposta deveria vir, como a gente viu na aula passada, das potencialidades intuitivas, do despertar no homem de outro modo de conhecimento, do despertar no homem do outro modo de conhecimento no qual a energia lançada através da matéria se dividira. As respostas para as questões acima referidas seriam então obtidas por uma intensificação superior da intuição. Certo? Então, o que é que a gente tinha da evolução criadora? A gente tinha algo sobre o destino e o sentido da evolução? Não. O sentido último da evolução, a gente tinha algo dizendo de onde poderia vir um esclarecimento acerca daquele sentido. E poderia vir de um despertar das virtualidades psíquicas do entorno da nossa inteligência, porque a gente viu que a inteligência e o instinto foram as duas correntes, né, exitosas, e que uma poderia potencializar a outra, numa potencialização da intuição que nos colocaria em contato aí com o movimento gerador da vida, certo? Então, cito Bergson, tá? Então, abre aspas, não sou mais eu, é o Bergson aqui. Mas do mesmo modo que em torno do instinto animal subsistiu uma franja de inteligência, assim também a inteligência humana se aureolava de intuição. Esta no homem se mantivera plenamente desinteressada e consciente, mas não passava de um clarão, e que não se projetava muito longe. É dela, entretanto, que viria a luz, caso o interior do elan vital, sua significação e sua destinação pudessem ser esclarecidas. Só uma pausa. Então, se fosse possível esclarecer a significação e a destinação do elan vital, esse esclarecimento viria dessa intuição, dessa potencialidade de intuição, tá certo? Então, volta aqui para o Bergson. Pois ela estaria virada para dentro. E se, por uma primeira intensificação, ela nos fazia apreender a continuidade da nossa vida interior, não é isso a intuição? Desde sempre que eu venho falando, o que é a intuição? É a apreensão da continuidade da nossa vida interior, não é isso? Então, como ele diz aqui, se por uma primeira intensificação ela nos fazia aprender a continuidade da nossa vida interior, se a maior parte dentre nós não iria tão longe, uma intensificação superior a conduziria talvez até as raízes do nosso ser, e daí até o princípio mesmo da vida em geral. Então, o que ele está dizendo? Ó, tem essa intuição aí. A primeira intensificação dessa intuição nos daria a nossa duração. E ele já diz, ó, quase ninguém consegue. Nem essa primeira intensificação, né? Que ele diz, se a maior parte dentre nós já não iria tão longe, ou seja, a maior parte dentre nós já não consegue nem essa intuição da duração. Mas, independente disso, né? Uma intensificação superior ainda, maior do que essa intensificação que nos daria a nossa própria duração, conduziria talvez até as raízes do nosso ser. Não apenas a nossa duração, mas
ali da onde vem a nossa duração, aquilo que sustenta a nossa duração. O princípio mesmo da vida em geral. Ponto. A alma mística não teria justamente um tal privilégio? Fecha aspas. Então ele está lançando a gente para essa ideia de que a alma mística seria justamente aquela alma na qual se daria essa potencialidade de intuição. Não apenas a intuição da própria duração, mas uma intuição maior ainda, que colocaria aquele indivíduo no princípio da vida, ou naquilo que gera a vida. Interessante como isso mesmo que perpassa a ideia do Jung do inconsciente coletivo. Alguma coisa a mais do que o seu próprio instinto, sua própria percepção, mas algo que já haveria nesse sentido da duração. Da história, do passado, que se presencia aqui e que obviamente continua. Um contínuo. Essa ideia assim, ela é muito. Sempre que eu dou aula sobre Bergson, que tem alguém que conhece Jung, sempre fazem essa relação. No semestre passado também tinha um cara que estudava Jung e ele ficava bem animado com as aulas, né? De repente vocês fazem um trabalho aí de... Não necessariamente, claro, parte de outros processos. Não, mas é interessante. Eu não estou brincando não, daria um belo trabalho, assim, um trabalho comparativo, né? Então vamos lá, de a evolução criadora para as duas fontes, passa-se da constatação da vida como criação para o desvelamento do sentido da vida. O que a consideração da experiência mística em as duas fontes acrescenta aos dados biológicos em evolução criadora é a definição da energia criadora como amor. Então é isso que os místicos trouxeram. Eles definem a energia criadora. A energia criadora é amor. Então, abre aspas, né, Bergson? Seres foram chamados à existência, que eram destinados a amar e a serem amados. A energia criadora devendo se definir pelo amor. Distintos de Deus, que é essa energia mesma, eles só puderam surgir em um universo. E foi por isso que o universo surgiu. Na porção do universo que é o nosso planeta, para que tais seres se produzissem, precisaram se constituir em espécie. E esta espécie necessitou de muitas outras que foram sua preparação, seu sustento ou seu dejeto. Fecha aspas. O que foi que vocês entenderam dessa passagem? Diga. Por amor pode criar o mal? Não, aí é outra história. Por amor pode criar o mal, a gente vai entrar em discussões éticas, morais. Eu estou tentando fazer vocês associarem a evolução criadora com a experiência mística. Vamos deixar essa discussão para depois? Essa discussão do mal vai atrapalhar aqui o meio de campo. Mas o amor não é uma concepção moral? Não, o amor é energia criadora. É isso que eu estou dizendo aqui. O amor, ele é energia criadora. E foi porque seres foram criados para amar, tá certo? Foi para isso que eles se colocaram em toda aquela trajetória, desde da primeira massa protoplasmática até toda uma complexificação de organização, onde há liberdade, tá certo? E, na verdade, todo o processo evolutivo é um processo de cada vez uma amplitude de liberdade cada vez maior. E essa liberdade, né, aí a gente vai entrar em discussões teológicas, mas ela tem um livre-arbítrio. Bom, você é livre para agir como você quer. Então aí entraria a questão do mal. Mas vai sair do terreno que eu quero, se eu for entrar mais nisso, tá? Mas depois a gente pode dizer. Ele fala que essa energia é o amor, né? Ele fala com a conceituação dos místicos dela, ele fala de forma metafórica. Não é metafórico, não. É amor mesmo. A gente vai tentar entender isso até o final, mas
o Bergson ele define o místico não apenas pela contemplação, mas pela ação caritativa, pela ação de doação de si, pelo amor ao próximo. Então, o verdadeiro místico é aquele místico que consegue doar a si mesmo, que se entrega, tá certo? Então, o místico para o Bergson não é simplesmente o místico que contempla, mas é o místico que é capaz de amar a humanidade. Isso é algo tão distante de nós, tão absurdamente distante da nossa realidade, que é como se fosse uma nova espécie. Por quê? Porque nós somos naturalmente condicionados. Lembra que eu falei aqui que a vida ela quer se preservar e ela quer criar? Então, normalmente nós estamos retidos no princípio de conservação, por isso que nós somos egoístas, tá certo? Só que a vida ela não quer apenas se conservar, ela quer criar, e nesse processo de criação, ela vai criando seres capazes de superarem a própria natureza deles. Nós somos naturalmente egoístas, e nós só somos capazes de superar esse egoísmo que é inato com uma espécie de salto, certo? E por que é possível isso? Primeiro, por que eu sei que é possível isso? Porque houve quem testemunhasse isso. Houve, na história houve santos. Na história houve o Cristo, antes de tudo, tá certo? Que ele veio, fez, mostrou, disse e tá dado aqui, abriu-se a moral, dividiu a história, tá dado, isso é amor. Então houve, essa é a primeira coisa. E houve imitadores de Cristo. Então, porque eu já estou antecipando por causa da pergunta de vocês, mas só para vocês entenderem. Então, por que há pessoas que são capazes dessa capacidade de amar? Justamente porque elas foram capazes de aurir essa força na fonte inesgotável, que é o próprio ser, que é amor. Se não houvesse essa fonte, não haveria essa capacidade. Se há essa capacidade é porque há a fonte. A gente não acessa a fonte. Triste de nós, que ainda somos egoístas, limitados, né? Mas feliz de São Francisco de Assis, né? Que disse o irmão Sol, o irmão Lua, abraçar os leprosos, foi e tal, porque ele já estava totalmente mergulhado nesse absoluto que é o amor. E nós estamos mergulhados, mas ainda não nos damos conta. E aí ficamos agindo assim nessa nossa limitação. A coisa é muito mais complexa do que isso, mas é como eu disse, o foco não é a mística. Eu estou simplesmente fechando alguma coisa aqui para a gente poder voltar para as conferências, porque essa é a disciplina de filosofia da natureza. E a minha tese é muito voltada para essa parte da última obra do Bergson, mas eu não vou estender muito, tá certo? Então é só um panorama geral. Então, não se trata de explicar o fenômeno moral e religioso pela evolução criadora, mas sim de explicar a evolução criadora pelo fenômeno moral e religioso. Eu não sei se vocês perceberam essa citação do Bergson, porque eu vou ler de novo e vou explicando. Olha só, aí volta para o Bergson. Seres foram chamados à existência que eram destinados a amar e a serem amados. A energia criadora deve se definir pelo amor, porque o místico diz, Deus é amor, ele sente que amor ele é capaz de amar, então, distintos de Deus, que é essa energia mesma, porque Deus é amor, eles só puderam surgir em um universo, e foi por isso que o universo surgiu. Olha que loucura essa frase. Por que o universo surgiu? Para criar seres capazes de amar. Tá vendo como as duas fontes da moral e da religião vai dar o sentido da evolução criadora? Por que o universo surgiu? Para criar seres capazes de amar. Só para isso. Na porção do universo que é o nosso planeta, para que tais seres se produzissem, precisaram se constituir em espécie. Aí pronto, aí vamos lá, o que é evolução? Uma espécie que necessita de outra espécie, que necessita de uma preparação, que tem o seu sustento e tal. Ou seja, toda aquela odisseia da evolução, aquilo que a gente estudou. Por que isso? Porque aqui, nessa porção do universo que é o nosso planeta, para que se produzissem esses seres capazes de amar, foi necessário toda essa evolução. Porque não é de uma hora para outra que aparece um ser capaz de amar. Nesse caso, só um parênteses, a pergunta dela faz certo sentido. Embora se realmente fosse ainda ter graça aí,
A pergunta dela faz todo sentido, mas eu não posso parar nessa pergunta, senão não fecho a aula, porque a questão do mal é a questão ontológica, teológica, fundamental. Dentro desse processo de amor e de evolução, óbvio, a morte está presente a todo instante, né? Seres se alimentam de outros seres, seres procriam, se dissolvem, enfim, esse trabalho, muito embora, dentro de um contexto geral, você pode ver, e apenas no contexto geral, não sei se a análise é essa, porque aí é uma definição muito mais expansiva, né? Mas vê-se no contexto geral esse amor produzindo essa existência, está se produzindo, mas a morte está lá. Mas quem disse que a morte é o mal? Não, eu só estou dizendo que a morte está lá, é uma constatação. Não, mas a morte não é o mal. A morte faz parte do processo evolutivo. E principalmente se a gente atentar para o fato que a gente tem trabalhado desde a primeira aula, né? Que para o Bergson, o que importa é a energia espiritual, é o espírito, é a alma, é a consciência. E isso é totalmente incorruptível. Isso é a duração. Eu não sou esse corpo, eu não sou esse cérebro, tá certo? Isso aqui é matéria, isso aqui fica, isso aqui é lama. Mas o que importa é o que esse corpo é para mim. Esse corpo é uma possibilidade de exercício da minha liberdade. É como se fosse ele é uma matéria através da qual eu me burilo, através da qual essa força psíquica ela se enrijece. Então você sofre e você aumenta a sua potência moral e você age sobre a matéria. Lembra que eu disse? Você age sobre a matéria, é interessante, você pode criar uma obra, tá certo? Mas você cria principalmente a si mesmo. Então lembra daquela conferência que eu repito ela quase todas as aulas, a consciência e a vida. O objetivo da vida é criação. O objetivo da vida é criação. E essa criação, ela vai se perpetuando, ela vai enriquecendo aquele que cria. A forma fica, a forma perece de alguma maneira. Mas o espírito não, o espírito se engrandece. Então a morte nesse sentido não vai me dizer nada. O mal sim, o mal é um problema e eu não quero tratar dele agora. Mas a morte não, porque a morte não necessariamente é um mal. Diz. Só ver se é isso mesmo, questão da citação. Quer dizer que a teoria da evolução não anula o místico, pelo contrário, ela que explica, vai explicar o místico através dela, vai ser Olha, então, o Bergson, ele não lê a evolução a partir de uma ótica materialista, tá certo? Então, na verdade, o Bergson não lê nada do infra pro supra, ele lê do supra pro infra. Então, assim, a sua pergunta deve ser no sentido de achar que a evolução, ela negaria a religião, ou negaria a mística, ou negaria... Não. Na verdade, a evolução é um processo que conduz à mística. O místico é o ponto culminante da evolução. Pois é, no caso, não anularia o místico, ele seria um meio para se chegar ao místico. Toda a evolução existe porque seres vieram ao mundo para amar e serem amados, para se tornarem dignos de amor. Então todo esse processo da evolução tem como meta, digamos assim, a criação de seres capazes de amar. Então não se trata de explicar o fenômeno moral e religioso pela evolução criadora, mas sim de explicar a evolução criadora pelo fenômeno moral e religioso, sendo a identificação entre energia criadora e amor a explicação do ato da criação e de seus efeitos. Cito o Bergson de novo, tá? Abre aspas, o Bergson. O plano de criação do próprio Deus precisou dar-se condições sucessivas e negativas de possibilidade. Para haver o místico, foi preciso haver a humanidade. Para haver a humanidade, foi preciso haver vida. Para haver a vida, foi preciso a matéria, o universo. Assim, se o amor revela a finalidade da criação,
Ele explica também seus limites, a criação e sua interrupção, seus efeitos negativos e suas paradas, sua atividade e, no fundo, sua duração, mas também sua recaída e, no fundo, sua espacialidade. Desculpa, não é do Bergson, é do intérprete do Bergson. Eu vi agora. Essa citação não é do Bergson, é de um intérprete do Bergson, chamado Frederico Worms. No finalzinho aqui foi que eu me dei conta. O amor, tal como o encontro místico, explicaria, pois, a criação tal como a concebia Bergson. Estava tão bem escrito que eu pensei que era o Bergson mesmo que estava escrevendo, mas é o comentador. Bom, então volta. O verdadeiro misticismo, sendo definido em sua relação com o elan vital, é um fenômeno raro. Olha, e é bom vocês saberem que o misticismo, da forma como o Bergson define, é uma coisa rara, tá? Porque o que a gente tem de falso místico por aí não está no gibi, sabe? Eu fico impressionada. Lobos vorazes, uma expressão bíblica. Eu tinha... Rapaz, esse negócio eu tenho um pessoal novero, né? Então, aí tinha um pessoal muito entusiasmado com o tal de Prembaba, né? Então, Prembaba pra lá, Prembaba pra cá. Aí o Prembaba tá com os processos nas costas por assédio sexual. Aí tem outra monja que faz sucesso no YouTube, aí a monja é a favor do aborto e tal. Esse negócio meio louco, mas vai visitar o mundo na cadeia. Mas enfim, é raro, né? Então não vão se entregarem aí se entregar. Mas aí diz Paulo também, professora, nada é impuro de si mesmo. Sabe-se lá o que se quer dizer com isso. Mas o negócio é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu tenho um interesse muito grande em espiritualidade, né? E por isso eu desconfio muito de quem se diz muito espiritualizado, porque eu sei que o meu processo ele é muito doloroso, assim, eu sei que eu, assim, para usar uma linguagem ruim, eu sei que eu sou uma merda de pessoa. E aí quando chega aquela pessoa, né, mais e tal, querendo dar lição de moral, aí eu já fico com todo o pé atrás, né? Então, vamos lá, volta. O verdadeiro misticismo, sendo definido em sua relação com o elan vital, é um fenômeno raro, compreendido por Bergson como o transbordamento da energia criadora em um indivíduo capaz de ir além do que é natural à espécie humana. O transbordamento da energia criadora em um indivíduo capaz de ir além do que é natural à espécie humana. O misticismo seria uma retomada no indivíduo do processo evolutivo ou do esforço criador que é estacionada na inteligência humana, como se aí houvesse encontrado seu triunfo final. Então, o misticismo, ele é a continuação do processo evolutivo, porque a gente tem a ilusão de achar que chegou na inteligência humana, pronto, não tem mais nada além disso, que essa forma que a gente tem de compreender o mundo, pronto, é o auge da evolução. Não é. O auge da evolução não é a inteligência. A inteligência é muito pouco nesse processo evolutivo. Tem muita coisa para além da inteligência. Certo? Então, o homem seria, portanto, a razão de ser da vida na Terra, de fato. Uma certa teleologia, né, que dá para você enxergar na filosofia do Bergson. O homem seria, portanto, a razão de ser da vida da Terra. E o triunfo da evolução criadora. De certo modo, nós somos o triunfo da evolução criadora. Não por ser dotado de inteligência, mas por ser capaz de amar. Então esse é o salto, tá? O ápice da evolução não é o sujeito, não é a inteligência fabricadora, né? É a alma capaz de doação, é a alma capaz de amar. Por isso que naquela conferência, A Consciência e a Vida, você vê que há uma transição do Bergson de uma perspectiva estética para uma perspectiva ética. Ele diz, que a natureza está buscando, que a vida está buscando é a criação. E essa criação, quando é que ela é maior? Na criação de si por si, no engrandecimento da personalidade. Isso aí já é uma coisa muito importante, mas para aí não. Porque essa criação de si por si, ela tende a criar homens de bem. A tendência natural do engrandecimento da sua personalidade é o transbordamento moral. É você amar, é você aprender a amar. Então o místico seria misteriosamente insuflado pelo mesmo elan
cujo desenvolvimento resulta no interminável espetáculo da evolução e exprimiria a intensificação desse elan como sendo uma experiência de amor que se eleva de sua alma a Deus e retorna, estendendo-se a toda a humanidade. Então, olha que coisa louca e interessante, né? O elan vital, ele age no místico, diretamente. É como se fosse o que é o elan vital? É a força criadora. Na natureza, no movimento evolutivo, ela está criando espécies. Ela está criando espécies, está criando formas, está criando a natureza e tudo. Aí ela estagna. Quando chega no homem e tal, aí quando ela consegue criar determinadas formas, ela fica estagnada. Aí quando chega no homem, você atinge, por favor, você atinge o limite em termos da evolução da forma, digamos assim. Como é que a energia criadora vai continuar criando? Através do indivíduo. Ela vai criar agora indiretamente. Aquele indivíduo, ele vai ter um upgrade, digamos assim, de modo que ele quase sai da espécie humana. Por que ele quase sai da espécie humana? Porque ele está rompendo tudo aquilo que condiciona a espécie humana em termos de espécie animal. Ele está superando o instinto sexual, normalmente. Ele está superando o instinto egoísta. Ele está superando o instinto de fechamento, né? Ele é capaz de amar a humanidade. Ele ama com amor. O que é o amor cristão? O amor cristão, o ágape. Até essa transição da palavra, né? Você tem o eros, você tem filia, você tem ágape. Então, você tem um amor sexual, você tem um amor um pouco mais sublimado, que é o amor da amizade, e você tem aquele amor que se estende para toda a humanidade. Tá certo? Agora, esse amor que se estende para toda a humanidade, para o Beckson, ele só é possível com uma ruptura. Não é uma coisa que vai se alargando assim, tipo, eu começo aqui, eu mando egoisticamente, aí eu vou, tipo, aí eu amo os meus compatriotas, depois eu amo a minha cidade, não é assim. Alguma coisa acontece que dá um salto. É uma mudança qualitativa. Do místico para o homem comum é uma mudança qualitativa. Não sei se vocês já assistiram um filme do São Francisco de Assis, do Franco Zeffirelli. Alguém já assistiu? Pronto, põe dever de casa, aluguem não, ninguém nem aluga mais, baixa na internet e tal. Irmão Sol e Irmã Lua, é belíssimo o filme, Irmão Sol e Irmã Lua, do Franco Zeffirelli. Aí você tem lá a história de São Francisco de Assis, né? Aí tava lá o jovem e tal, como todo jovem, namorando, fazendo as coisas lá de juventude, e vai pra guerra e tal, volta. Daqui a pouco o cara dá uma surtada mesmo, aí fica doente e tal, aí acorda, aí vai para a fábrica lá do pai dele, aí vê a pobreza lá, e aí ele começa a ter uma compaixão assim com tudo, aí ele começa a arrancar as roupas, aí joga as roupas do pai dele, pega todos os tecidos finos do pai dele, começa a jogar pela janela, dando para os pobres e tal. Aí ele vai para a igreja, aí quando tá na igreja, aí o padre falando as besteiras lá, aí ele começa a tirar a roupa, assim, porque ele diz que... Pronto, aí ele enlouquece completamente. Por quê? Porque é uma ruptura. Não é mais, é outra pessoa, é outra coisa, é outra história. Então, é um salto. É um salto, é tipo uma transformação, né? De modo que eu acho que ninguém aqui vai dar esse salto místico. Então, a gente tem que se contentar com algumas observações, assim, pontuais, né? Mas, enfim... mas o filósofo, ele precisa atentar para isso, e é isso que o Bergson chama a atenção. Essa experiência existe, e ela me diz alguma coisa, e ela me diz alguma coisa muito importante acerca da vida e do sentido da vida, certo? O filósofo que não considera isso, ele não vai entender nada de moral. O Bergson mesmo vai dizer isso. Então vamos tentar fechar aqui. O misticismo completo não seria, pois, apenas possibilidade de contemplação e êxtase, mas potência de ação capaz de levar a realizações extraordinárias. A experiência mística, ao manifestar o seu contato com a verdade sob a forma de amor à humanidade, ofereceria ao filósofo que a considera não apenas a explicação da fonte de toda moralidade, mas o segredo da criação e o sentido da evolução. Então, o místico, ele nos dá de presente isso. Aceite se quiser, mas ele nos dá de presente
o segredo da criação e o sentido da evolução. Aí cito Bergson. Bem diferente é o amor místico da humanidade, coincidindo com o amor de Deus por sua obra. Ele entregaria o segredo da criação àquele que soubesse interrogá-lo. Ele é de essência metafísica, ainda mais que moral. Ou seja, o segredo da vida, o sentido da evolução é de essência metafísica, ainda mais que moral. Sua direção é a mesma do elan da vida. Ele é esse elan mesmo, comunicado integralmente aos homens privilegiados. Então, fecha aspas. A evolução seria vista, então, como um esforço de liberação que se realiza no homem, sendo a alegria o sinal de que a energia espiritual que evolui encontrou sua destinação. Distinta do prazer, trata-se da alegria presente em toda a criação, cujo apogeu é a ação generosa das almas místicas, por onde atravessa sem obstáculos o elan vital sob a forma de amor. Certo? Então, pessoal, é o seguinte, com essa aula eu fecho esse percurso que eu fiz aqui na minha tese, porque a partir de então a minha tese ela fica só nas duas fontes da moral e da religião, e que não é o foco aqui, tá? Então aí nas próximas aulas, eu vou fazer um resumo para vocês do que foi dito, né? Um ensaiozinho, vou resumir tudo, aí vou deixar na Xerox, e depois a gente volta para as conferências do Bergson.